Ele assinou sem ler e perdeu o que o dinheiro não compra. Dizem que o maior erro de um homem é assinar algo sem ler. Mas, às vezes, o pior não está no papel, está nas intenções de quem o entrega. Hoje, você vai conhecer a história de Eduardo, um jovem milionário que acreditava ter tudo: sucesso, sócios de confiança e um futuro garantido. Mas bastou uma assinatura para o chão desaparecer sob seus pés. Antes de começar, deixe seu like. Se inscreva no canal e fique até o final, porque esta história mostra como a vida pode ensinar com perdas o que o orgulho jamais permitiria aprender. Eduardo tinha apenas 34 anos, mas já era chamado de o visionário da nova geração. A empresa que criara, uma startup de tecnologia focada em inteligência corporativa, valia milhões e crescia em ritmo que assustava os próprios investidores. Nos primeiros meses, ele ainda lembrava o sabor do café simples da madrugada, quando trabalhava de bermuda e camiseta. Agora, o café vinha em taças de porcelana, servido por assistentes que o chamavam de senhor. O sucesso o cercava, mas quanto mais alto subia, menos ele dormia. Ao seu lado estava Henrique, o sócio que conhecera nos tempos difíceis, o homem das palavras fáceis e do sorriso seguro. Enquanto Eduardo era o cérebro técnico, Henrique era o rosto público. Ele sabia falar o que os investidores queriam ouvir, sabia usar ternos caros e dominar salas de reunião. E sabia, acima de tudo, fazer Eduardo acreditar que nada poderia dar errado. "Você pensa, eu negocio", dizia ele, apertando o ombro do amigo. "Deixa o papel comigo. Eu nasci para essa parte." E Eduardo, cansado e grato, deixava. No início lia cada cláusula, mas o ritmo de contratos, viagens e propostas cresceu como uma avalanche. As reuniões se tornaram jantares, os jantares se tornaram festas e os papéis se acumulavam sobre a mesa como neve. Henrique sempre vinha com a mesma frase: "Assina logo, parceiro." "Isso aqui é só burocracia." E ele assinava. Assinava relatórios, acordos, documentos em inglês jurídico que pareciam todos iguais. Assinava sem imaginar que cada rubrica apagava um pedaço do próprio império. O tempo passou. A empresa ganhou filiais em Madrid, Milão e Nova York. Revistas exibiam o rosto de Eduardo na capa com títulos como O Gênio da Década e A Mente por Trás da Fortuna Digital. Mas ninguém via que, por trás do brilho, havia um homem exausto, com olheiras escondidas por um sorriso profissional. Henrique, por outro lado, parecia cada vez mais à vontade no luxo. Chegava a reuniões em carros diferentes a cada semana. Colecionava relógios caros e dizia frases como: "Sucesso é não precisar explicar de onde vem o dinheiro." Eduardo ria, sem perceber a sombra por trás daquela vaidade. Certa tarde, um e-mail de um investidor europeu chegou com um cumprimento estranho. "Parabéns pela fusão, Sr. Eduardo." Ele piscou, confuso. "Fusão? Que fusão?" Durante um evento em Lisboa, decidiu perguntar discretamente. Henrique respondeu com um brinde. "Ah, isso. Só rumores de mercado, parceiro. O pessoal gosta de falar." Ergueu a taça e desviou o assunto para o próximo contrato. Mas a dúvida ficou. Naquela noite, no quarto de hotel, Eduardo olhou pela janela e se perguntou há quanto tempo não lia o que assinava. Lembrou das primeiras reuniões, do entusiasmo puro de criar algo honesto e sentiu um arrepio. A tela do notebook piscava com dezenas de notificações, novas propostas, novos acordos, novas promessas. O mundo o chamava de gênio, mas ele começava a se sentir refém do próprio sucesso, e, sem saber, o golpe final já estava a caminho. Naquela noite, o telefone de Eduardo tocou. Uma voz estrangeira perguntou: "Confirma a transferência total da empresa?" Ele sorriu confuso e respondeu apenas sim. E, sem perceber, assinou a sentença da própria história. O dia começou como qualquer outro. Café servido na varanda envidraçada, vista para a cidade, agenda cheia de compromissos. Mas havia algo diferente no ar. Henrique estava mais eufórico do que o normal, falando alto ao telefone, com aquele sorriso de quem já ganhou o jogo antes de ele começar. "Hoje é o grande dia, parceiro", disse ele, entrando na sala de Eduardo sem bater. Trazia uma pasta de couro preto, grossa, pesada. "Fechamos o contrato que vai dobrar nosso faturamento." Um investimento europeu, algo enorme. Eduardo ergueu o olhar do notebook. "Europeu? De onde exatamente?" Henrique sorriu.
Da Suíça. Gente séria, com capital limpo. Confia em mim. É o tipo de acordo que muda tudo. As palavras "muda tudo" ficaram ecoando. Ele olhou para a pasta sobre a mesa. Dezenas de páginas, selos, carimbos, o logo da empresa impresso em alto relevo. O cansaço o venceu. Assinou o que Henrique colocou na frente dele, página por página, sem ler. Feito, disse empurrando a caneta. Henrique sorriu, apertou sua mão com força. Você vai me agradecer por isso. A tarde passou, e Eduardo seguiu a rotina. Mas algo no rosto do sócio o incomodava. Uma excitação estranha, como quem guarda um segredo. 3 dias depois, chegou um e-mail formal. Prezados senhores, confirmamos a transferência de controle societário da empresa Aurora Tech ao grupo Nord Invest. Agradecemos a confiança. Eduardo leu a mensagem 2 vezes. Transferência de controle? Chamou Henrique imediatamente. O que é isso? Controle societário? Henrique respondeu com tranquilidade ensaiada. É apenas uma formalidade. É só o grupo entrando como investidor majoritário. Nada muda pra gente. Majoritário? Eduardo repetiu, sentindo o coração disparar. É o termo técnico, calma. Amanhã explico melhor, tá? Mas no dia seguinte, Henrique não apareceu. Nem no escritório, nem nas reuniões, nem em lugar nenhum. O telefone tocava sem resposta. Os e-mails voltavam. O endereço da casa dele estava vazio. O porteiro disse que ele havia viajado a trabalho na noite anterior. No sistema bancário, as contas da empresa estavam bloqueadas. Nos computadores, arquivos deletados. Nas gavetas, apenas papéis picados e contratos com assinaturas estranhas. Eduardo passou a noite inteira tentando entender. Ligou para advogados, contadores, amigos. Todos disseram a mesma coisa. Você assinou, Eduardo. Está tudo legalizado. O choque veio como uma pancada seca. Em poucas horas perdeu 10 anos de trabalho. A empresa, o prestígio, os funcionários, o nome, tudo agora pertencia a outros. Nos dias seguintes, os jornais começaram a publicar manchetes. CEO brasileiro vende empresa sem saber. Erro milionário ou golpe planejado. Startup desaparece após transferência misteriosa. Eduardo se trancou em casa. Os telefones pararam de tocar. As pessoas sumiram. O mundo que antes o aplaudia, agora ria. Ele passou semanas olhando para os documentos assinados, tentando encontrar algum erro, alguma brecha. Nada. Tudo estava perfeito, frio, legal. Henrique havia desaparecido, mas deixou um legado invisível, o gosto amargo da traição e a lição de que o sucesso sem atenção é apenas um tipo sofisticado de cegueira. Enquanto rasgava papéis no chão do apartamento vazio, o celular vibrou. Uma mensagem curta sem assinatura. Você realmente achou que eu faria isso sozinho? Eduardo ficou imóvel. O coração parou por um segundo. E pela primeira vez percebeu que o golpe que o derrubou ainda não havia terminado. O mundo de Eduardo desabou sem fazer barulho. Não houve explosão, nem sirenes, nem gritos. A ruína às vezes é silenciosa, e foi assim que ela chegou. Nos primeiros dias após o golpe, ele ainda tentava reagir. Visitou advogados, reuniu documentos, ligou para bancos, para jornalistas, para conhecidos. Todos diziam a mesma coisa. Lamento, senhor Eduardo, mas o contrato é válido. Era quase irônico. O homem que fundara uma empresa baseada em precisão e tecnologia, agora não entendia nem o que estava escrito no papel que o destruiu. Sem empresa, sem equipe e com o nome manchado, ele vendeu o apartamento luxuoso e se mudou para um pequeno flat nos arredores da cidade. Ali, sem secretárias, sem motoristas, sem reuniões, ele reencontrou o som do próprio silêncio. No início, tentou manter alguma rotina, acordar cedo, caminhar, escrever planos. Mas a depressão chegou disfarçada de cansaço. Aos poucos, os dias se misturaram. As horas não tinham mais importância. Como alguém que sabia tanto pôde ser tão cego? Ele murmurava diante do espelho. O reflexo não respondia. Certa noite, enquanto olhava o teto sem sono, o notebook em cima da mesa acendeu sozinho. Uma notificação. Nova mensagem recebida. Assunto. Quer saber a verdade? O coração disparou. Por alguns segundos ele pensou em ignorar. Mas a curiosidade foi mais forte. Clicou. O e-mail era simples, sem assinatura. O texto dizia: o que aconteceu com você não foi acidente. Henrique nunca agiu sozinho. Procure nos registros antigos. A resposta está mais perto do que imagina. Em anexo,
Havia uma série de planilhas, extratos e cópias de conversas criptografadas. Ele abriu uma delas e congelou. Entre os remetentes, um nome conhecido: Isadora, do Isadora. Sua companheira há 4 anos. A mulher que esteve ao lado dele em cada fase, que o acalmava nas crises e comemorava nas vitórias. O mesmo rosto que ele via todas as manhãs. As mensagens mostravam transações, conversas e códigos. Ela trocava informações com Henrique meses antes do golpe. Conversavam sobre mudança de controle, cláusulas de confidencialidade e benefícios pessoais. Eduardo largou o notebook e sentiu o chão desaparecer sob os pés. A traição profissional já doía. Mas a pessoal era um golpe sem cura. Levantou, abriu a janela. A cidade seguia viva, indiferente à sua dor. Pessoas caminhavam, carros buzinavam, o mundo continuava. E ele, que já teve tudo, agora não tinha ninguém. Passou horas relendo as mensagens. Cada linha era uma facada nova. Os sorrisos que ela deu, as viagens que pediu para adiar, as noites em que o acalmou dizendo, vai dar tudo certo, tudo agora parecia parte de um teatro cruel. Tentou lembrar quando o amor deles havia virado negócio. Não conseguiu. No dia seguinte foi até o antigo apartamento para buscar alguns pertences. A portaria estava vazia, mas sobre o balcão havia um envelope com seu nome. Dentro, uma chave e um bilhete escrito à mão. Eduardo, o que eu fiz não tem perdão, mas você precisa entender. O plano não era só meu. Ele procurou Isadora. Nada. Desligou o celular. Trocou de número e desapareceu. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva e lucidez. Eduardo começou a montar um dossiê. Vasculhou tudo. Pastas antigas, e-mails arquivados, registros bancários, atas de reunião. Cada documento revelava um elo a mais da corrente que o aprisionava. Henrique, Isadora e um grupo de investidores de fachada. Todos ligados a uma empresa fantasma em Luxemburgo. Era um esquema grande, planejado há mais de um ano. Ele era o rosto, a vitrine, o brasileiro brilhante que daria credibilidade ao golpe. E quando tudo estivesse consolidado, bastava apagá-lo. Eduardo compreendeu, enfim, que a confiança cega não é virtude. É fraqueza disfarçada de fé. Mas o que fazer agora? O sistema não o protegeria. As leis estavam contra ele e os culpados tinham desaparecido. No entanto, o e-mail misterioso não saía de sua mente. Quem o havia enviado? E por quê? Eduardo fechou o laptop e respirou fundo. O traidor não era apenas o sócio. Era quem dividia a cama, o teto e os sonhos. Mas o que ele ainda não sabia é que o autor daquele e-mail anônimo estava mais próximo do que imaginava. Tão próximo que no dia seguinte ele ouviria a voz da própria consciência chamando seu nome, vinda de um lugar onde nunca esperaria encontrar ajuda. O e-mail misterioso não saía da cabeça de Eduardo. Ele leu, relê e tentou rastrear o remetente, mas tudo parecia vindo de um endereço temporário, sem origem rastreável. Quem o enviara conhecia detalhes que ninguém fora da empresa saberia. Aquilo o incomodava, mas também reacendia algo que ele acreditava ter perdido: a vontade de lutar. Nos dias seguintes, começou a anotar tudo o que lembrava: nomes, datas, reuniões, frases soltas de Henrique, comportamentos de Isadora. Montou uma linha do tempo. As peças começavam a se encaixar. Foi então que, em uma tarde cinzenta, o interfone do pequeno flat tocou. Eduardo atendeu surpreso. Uma voz feminina respondeu: "O senhor é Eduardo Moraes?" "Sim. Tenho algo que pertence ao senhor." Quando abriu a porta, viu uma mulher de meia idade, simples, de cabelos presos e olhar firme. Ela segurava uma pasta gasta nas mãos. "Meu nome é Dona Célia. Eu trabalhava na contabilidade da sua antiga empresa. Fui demitida um dia antes do golpe." Eduardo a convidou para entrar. Ela abriu a pasta sobre a mesa e revelou cópias de documentos, e-mails e comprovantes bancários. "Guardei tudo. Achei que talvez um dia o senhor precisasse." Enquanto folheava as páginas, ele percebeu. Eram as mesmas assinaturas que Henrique costumava forjar. E no meio delas, o nome de Isadora, registrado como consultora externa. Eduardo respirou fundo. Ali estava a prova. "Por que você guardou isso?" perguntou. "Porque meu irmão também perdeu tudo num contrato falso. Aprendi que o silêncio é o cúmplice do erro." Aquelas palavras ficaram presas em sua mente. O silêncio é o cúmplice do erro.
Naquela noite, Eduardo não dormiu. Sentado à mesa, revisou cada documento e começou a planejar algo que nunca havia feito: recomeçar. Nos meses seguintes, dedicou-se a estudar. Passava horas em bibliotecas públicas, lendo livros sobre direito empresarial, finanças e ética corporativa. Fez cursos online, assistiu palestras, aprendeu a decifrar cada cláusula escondida de um contrato. Não queria vingança, queria entendimento. O homem que antes fugia dos detalhes agora os buscava com obsessão. Aprendeu que o poder de um contrato não está nas letras grandes, mas nas pequenas, e que confiança sem conhecimento é apenas fé cega. Quando as forças começaram a voltar, procurou emprego. Poucos queriam contratá-lo. Seu nome ainda estava manchado. Mas uma pequena consultoria jurídica aceitou ouvi-lo. Ao final da entrevista, o dono disse: "Você tem um passado pesado, mas fala com verdade. Vamos tentar." Foi ali que nasceu a segunda chance. Eduardo aprendeu, cresceu, ajudou outros empresários. Os clientes confiavam nele, não por causa da fama, mas pela sinceridade nos olhos. Com o tempo, reuniu algum dinheiro e decidiu abrir o próprio escritório. Deu-lhe o nome de Aurora Legal Consulting. Quando perguntaram o motivo, ele respondeu: "Porque o amanhecer só chega depois da noite mais escura." A empresa começou pequena: uma sala, 2 mesas, uma secretária e um propósito: proteger pessoas que não sabiam ler o que assinavam. Certo dia, enquanto revisava contratos antigos, encontrou uma mensagem anônima em sua caixa de entrada: "Continue. Eles estão observando." O remetente era o mesmo do primeiro e-mail. E dessa vez anexava uma foto. Henrique em uma festa de gala, cercado de empresários, segurando uma taça e sorrindo para câmeras. Vivo, rico, impune. Eduardo olhou a imagem por longos minutos. O ódio tentou ressurgir, mas o autocontrole falou mais alto. Ele fechou os olhos e disse para si mesmo: "Eu não quero vingança. Quero justiça." Nos dias seguintes começou a juntar provas de forma meticulosa. Conversou com ex-funcionários, localizou registros de transferências ilegais e reconstruiu a teia que Henrique havia deixado para trás. Cada detalhe o aproximava da verdade. Mas o que ele não esperava era que, em meio a essa jornada, a vida lhe traria algo que não se encontra em dossiês: a confiança verdadeira. Dona Célia o apresentou à filha, Laura, advogada recém-formada, idealista e firme. Ela começou a ajudar Eduardo voluntariamente, revisando documentos e dando pareceres jurídicos. Trabalharam lado a lado durante meses. E, sem perceber, o escritório Aurora começou a crescer, mas dessa vez sustentado em algo sólido: ética. Eduardo sentia que pela primeira vez em anos podia respirar. E foi nesse exato instante que o destino voltou a bater a porta. No dia da inauguração da nova sede da Aurora Legal Consulting, quando Eduardo cortou a fita azul diante dos convidados, uma voz familiar ecoou atrás dele: "Parabéns, parceiro." "Belo negócio." Ele virou devagar. E lá estava Henrique, impecável, elegante, com um sorriso frio e um envelope nas mãos. "Trouxe um novo contrato para você. Quem sabe a gente faz as pazes?" Eduardo ficou imóvel. E naquele instante, percebeu que a vida lhe oferecia a chance que todos esperam um dia: encarar o passado olhando nos olhos. O salão estava cheio. Empresários, advogados, repórteres, todos ali para assistir à cerimônia de lançamento da nova sede da Aurora Legal Consulting. Câmeras piscavam, flashes cortavam o ar e o nome de Eduardo ecoava pelos alto-falantes. Ele subiu ao palco com passos firmes, o terno simples contrastando com a elegância do ambiente. Falou pouco. Agradeceu à equipe, aos clientes, e concluiu dizendo: "O conhecimento é a única assinatura que ninguém pode falsificar." Aplausos. Por alguns instantes, parecia o fechamento perfeito de uma jornada difícil. Mas o destino, sempre pontual, ainda tinha uma página a virar. Quando desceu do palco e caminhava em direção à saída, ouviu uma voz familiar atrás dele: "Parabéns, parceiro." Belo negócio. O sangue de Eduardo gelou, virou lentamente. Lá estava Henrique, impecável como sempre. Sorriso treinado, terno caro, relógio cintilando sob as luzes do auditório. Segurava um envelope. "Trouxe um novo contrato para você", disse ele com ironia no olhar.
Quem sabe a gente faz as pazes. Eduardo o observou em silêncio. Havia algo de quase cômico naquilo. O homem que o destruiu agora reaparecia com o mesmo disfarce de amizade. O que você quer, Henrique? Perguntou. Nada que você não possa me dar, respondeu o outro sorrindo. Você tem algo que me pertence. Eduardo segurou o envelope, sem abrir. E o que seria? Seu nome, Henrique disse firme. Você o limpou, reconstruiu. E agora quero uma parte disso. Eu sei que sua empresa está crescendo. Tenho investidores interessados em unir forças novamente. O salão começava a esvaziar, mas a tensão entre os dois enchia o ar. Eduardo olhou em volta. Você quer repetir a história, é isso? Mais um contrato? Mais uma armadilha? Henrique riu baixo. Não me julgue, Duda. O mundo é dos espertos. Você sempre foi o idealista. Eu apenas joguei o jogo. Eduardo respirou fundo. E perdeu? Henrique arqueou a sobrancelha. Perdi? Estou aqui, não estou? Sim, mas vazio. A frase o desarmou por um instante. Mas logo o sorriso voltou ao rosto dele. Quer saber? Vamos deixar o passado para trás. Pense como um homem de negócios, não como um moralista. Eduardo abriu o envelope. Dentro havia um novo contrato, mas desta vez as letras eram familiares. Reconheceu cada cláusula, cada linha, cada termo técnico. E entre elas, um detalhe. Uma cláusula falsa, escondida, idêntica à que o destruiu anos atrás. Ele sorriu. Olhou Henrique nos olhos e disse calmamente. Você realmente não aprende, não é? Henrique fingiu não entender. O que quer dizer? Quer dizer que você acaba de me entregar a prova de que continua fazendo exatamente o que fazia antes. Eduardo dobrou o papel e o colocou no bolso. Sabe o que é curioso? Desta vez fui eu quem preparou o contrato. Henrique franziu o senho. Como assim? Eduardo deu um passo à frente. Enquanto você falava, a equipe jurídica da Aurora registrava a sua proposta. As câmeras gravaram tudo. E agora, o nome que vai estampar as manchetes é o seu. Henrique tentou disfarçar o nervosismo. Você não faria isso comigo. Você já fez comigo, respondeu Eduardo tranquilo. Do fundo da sala, Laura e Dona Célia apareceram acompanhadas de 2 oficiais. Um deles entregou uma intimação. Henrique empalideceu. Oh, o que é isso? A soma das suas assinaturas falsas. O silêncio tomou conta do ambiente. Henrique tentou argumentar, mas sua voz falhou. Foi conduzido discretamente para fora, enquanto jornalistas se aproximavam, farejando a notícia. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos, olhando o espaço vazio onde o antigo sócio estivera. Não havia raiva em seu rosto, apenas alívio. Horas depois, já sozinho em seu escritório, sentou-se à mesa. As luzes estavam apagadas e a cidade brilhava lá fora. Sobre o tampo, repousava o mesmo envelope que Henrique lhe entregara. Eduardo abriu novamente. Dentro, além do contrato falso, havia uma folha solta, um bilhete escrito à mão. Você venceu o jogo, mas o tabuleiro ainda é meu. Ele sorriu de canto. Não existe mais tabuleiro, Henrique. Eu parei de jogar. Guardou o bilhete na gaveta e fechou os olhos. O passado, enfim, tinha sido encerrado. Mas, enquanto respirava em paz, o telefone vibrou. Uma mensagem anônima, do mesmo endereço antigo, dizia: A justiça começou, mas ainda há nomes que você não conhece. Eduardo olhou pela janela. A lua refletia sobre os prédios, e o vento balançava as cortinas. Então vamos até o fim, murmurou. Enquanto o carro levava Henrique sob custódia, Eduardo percebeu algo brilhando no chão. Um pendrive caído do bolso do ex-sócio. Guardou-o sem pensar. Mais tarde, ao abri-lo, encontrou dezenas de contratos, nomes e cifras. E um arquivo com um título que fez o coração parar. Aurora. Projeto inicial. Versão 0.1. Dentro, havia dados de empresas que ele nunca registrou. Alguém estava usando sua antiga ideia em outro país. E mais uma vez Eduardo entendeu. A verdade nunca dorme. Ela apenas muda de endereço. Meses depois, a Aurora Legal se tornou referência em ética empresarial. Eduardo dava palestras sobre transparência e recomeço. Falava sem rancor, com voz serena e convicção. Um dia, ao terminar uma dessas palestras, uma mulher se aproximou. Tinha sotaque estrangeiro e disse: Trabalhei com o Grupo Nord. Acho que posso te ajudar a encerrar o que começou. Eduardo sorriu. Então o amanhecer ainda não terminou. O público aplaudia sem entender o que ele quis dizer. Mas quem assistia com atenção percebeu.
O olhar dele não era mais de quem busca vingança. Era de quem finalmente aprendeu a ler o mundo antes de assiná-lo. Ele sorriu de canto. Não existe mais tabuleiro, Henrique. Eu parei de jogar. Guardou o bilhete na gaveta e fechou os olhos. O passado, enfim, tinha sido encerrado. Mas enquanto respirava em paz, o telefone vibrou. Uma mensagem anônima do mesmo endereço antigo dizia: "A justiça começou, mas ainda há nomes que você não conhece." Eduardo olhou pela janela. A lua refletia sobre os prédios e o vento balançava as cortinas. "Então vamos até o fim", murmurou. Enquanto o carro levava Henrique sob custódia, Eduardo percebeu algo brilhando no chão. Um pendrive caído do bolso do ex-sócio. Guardou-o sem pensar. Mais tarde, ao abri-lo, encontrou dezenas de contratos, nomes e cifras. E um arquivo com um título que fez o coração parar. Aurora. Projeto inicial, versão 0.1. Dentro, havia dados de empresas que ele nunca registrou. Alguém estava usando sua antiga ideia em outro país. E mais uma vez Eduardo entendeu. A verdade nunca dorme. Ela apenas muda de endereço. Eduardo perdeu tudo, menos o essencial, a coragem de recomeçar. E às vezes é justamente quando tudo acaba que o verdadeiro contrato da vida começa. Se essa história te tocou, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa lembrar.